Capítulo 1 do livro Carinho e Firmeza com os Filhos. Vamos lá. Não há educação sem autoridade. Na nossa sociedade, como em grande parte do mundo atual, há uma crise de autoridade dentro da família. Essa crise tem 3 efeitos graves. Número 1. Por um lado, corrompe o papel da instituição familiar como núcleo básico da organização social. Por outro lado, prejudica a formação de crianças e jovens para uma vida adulta proveitosa. E número 3, por sua vez, essa falta de formação toma os jovens de hoje incapazes de educar a geração seguinte, isto é, os filhos que se vierem a ter, o que traz consigo uma deteriorização progressiva da sociedade. Para evitar semelhante catástrofe, é necessário exercer corretamente o princípio da autoridade. Quando os pais não conseguem traçar limites claros para os seus filhos, estão deixando de cumprir a sua obrigação e de lhe transmitir uma imagem positiva com perfis bem definidos. E se eles não exercerem este direito e se esse dever inigualáveis, outros como doutrinas, crenças e valores distintos ocuparão o seu lugar. A omissão no exercício da autoridade priva os filhos da orientação de que mais precisam e que mais esperam encontrar nos adultos, pontos de referência e modelos de conduta e aprendizado. A autoridade paterna cumpre a sua função educativa quando é exercida com carinho, estímulo e paciência. A ausência destes requisitos essenciais converte-a num autoritarismo cujas consequências são tão perniciosas como a errônea permissividade que invadiu tantas sociedades modernas. Aí ele traz essa imagem da mãe com um menininho que foi lá e sentou uma facada no cachorro. Aí a mãe fala, mas meu filho, de onde você tirou essa ideia de fazer essa barbaridade? Aí ele mostra a televisão, né? De onde que ele tirou essa ideia? Ou seja, como o próprio autor diz, quando os pais não exercem essa autoridade, transmitindo aos filhos valores, virtudes e atitudes e comportamentos em que esses pais são modelos para os seus filhos, certamente eles procurarão essa referência em outros lugares. E aonde serão? Por meio de ideologias, de mídias, youtubers e outros personagens que surgirão para orientá-los na ausência dos seus pais. Os pais devem ser os primeiros e principais educadores dos filhos. Se estiverem ausentes ou não souberem exercer esse direito indelegável, outros, como doutrinas, crenças, valores distintos ocuparão o seu lugar. Aí ele continua com uma outra figura, né? Os 2 filhos amarraram os pais num toco de árvore e aí o pai fala, querida, acho que fomos longe demais naquela história de não pôr limites nas crianças. É preciso aprender a pôr limite aos filhos desde a mais tenra idade. Quando a família não os faz, é muito pouco provável que seja a sociedade a corrigi-los. Correntes de pensamento do mais diverso cunho contribuíram para enfraquecer a autoridade dos pais. As ideologias liberais e materialistas, promovidas em grande medida por Jacques Rousseau, infundiram a ideia de que o homem é bom por natureza, de que é o processo de socialização que o perverte, ou seja, viver em sociedade que perverte as crianças e os adolescentes. Também o uso parcial de alguns aspectos da psicologia, principalmente a insistência em que reprimir as crianças poderia mais tarde causar-lhes traumas, influiu nesse processo. Essa ideia fez com que se espalhasse uma tolerância quase que total com relação à conduta dos filhos, contrariando a realidade de que a sua formação exige precisamente o contrário. Para algumas correntes da psicologia, corrigir os filhos é reprimi-los, isto é, criar-lhes traumas,
Essa concepção, que vai contra o senso comum, causou uma permissividade quase total na sociedade contemporânea, o que confunde os pais e contribui para que a imaturidade humana se prolongue indefinitivamente. Até as primeiras décadas do século XX, os filhos seguiam padrões de conduta herdados dos pais, que, por sua vez, os tinham recebido das gerações anteriores. Essas normas regulavam desde os temas como a boa educação, o modo de vestir-se, os bons modos à mesa ou a idade para começar a fumar, até a questão crucial da verdadeira formação moral. A principal missão de vida dos pais é levar a família para frente. Eles devem ter em mente, sobretudo os homens pais, que os seus filhos são o seu principal negócio. É impossível ser feliz se fracassa na construção de uma família feliz. E aí ele traz a figura acima, de um pai no escritório se justificando no telefone para a esposa: querida, hoje também chegarei em casa atrasado. As crianças? Que crianças? Os nossos filhos? Mande um abraço para eles. Ou seja, você que se vire, E aí ele reforça que quando um pai não assume o seu papel de uma autoridade, não transmite a sua presença, o seu afeto, o seu amor, a sua atenção, a sua aprovação com relação aos seus filhos, ele gera nessa família uma lacuna muito grande. E que essa lacuna não vai ser preenchida corretamente por outra pessoa, e sim ser preenchida de forma incorreta, por ideologias, por youtubers, ou até mesmo por pessoas que convivem com os nossos filhos e que não correspondem aos nossos valores e às nossas virtudes. E ele continua: a sua aplicação não era inalterável, mas adaptava-se gradualmente às mudanças da realidade social de uma geração para outra. Esse processo educativo foi varrido, porém, por ideias e convulsões sociais que levaram à atual situação crítica em que se encontram muitas famílias. Normas, critérios e modelos. Os filhos têm necessidade de encontrar normas, critérios e modelos claros nos pais. O fracasso de muitas famílias neste aspecto é fonte potencial de transtornos de comportamentos em crianças e jovens que podem chegar, em alguns casos, a desenvolver atitudes gravemente antissociais. E aqui eu vou entrar num ponto que ele fala sobre a autoridade, que a verdadeira autoridade é aquela em que a criança ou adolescente encontra uma coerência naquilo que os seus pais, que são seus responsáveis, que o amam, encontra coerência naquilo que os seus pais falam e naquilo que os seus pais fazem. Então, quando essa criança e esse adolescente olha para este pai, olha para esta mãe e vê neles uma autoridade que diariamente pratica exatamente aquilo que ela faz para que ele faça, para que o filho faça, este filho e esta filha enxerga ali coerência. E quando ele enxerga coerência, ele enxerga uma unidade. E aí ele fala: puxa, o meu pai fala para eu me alimentar corretamente, ele também se alimenta corretamente. O meu pai e minha mãe explicam que eu não posso ficar no celular e na televisão horas porque faz mal para o meu desenvolvimento cognitivo, para a minha socialização, para que eu adquira bons valores e virtudes. E os meus pais também não ficam horas no celular e na TV. Essa coerência, ela é um motor que impulsiona os nossos filhos a nos obedecerem. Agora, a nossa incoerência com aquilo que a gente fala, a dissonância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, é motivo de insegurança no exercício da autoridade perante os nossos filhos. Além disso, a nossa falta de firmeza na hora de conduzir os nossos filhos é um grande problema também, para que eles sejam constantes na obediência aos seus pais, tá? Então vamos lá. O exercício da autoridade de forma assertiva e responsável ajuda decisivamente na educação dos filhos pelos pais no seio do núcleo familiar.
A autoridade assertiva ou afirmativa significa que se põe em prática permanentemente os direitos e deveres mútuos entre pais e filhos, de uma maneira equilibrada e flexível ao mesmo tempo. Se os pais cumprem a sua obrigação de forma bem, os filhos, estes percebem de forma clara e proveitosa os limites dos seus direitos e o alcance das suas obrigações nas diversas etapas da sua formação e do seu crescimento. Este equilíbrio obtém-se principalmente através do exercício da autoridade por parte dos pais. A ausência desta transforma o filho num barco à deriva. Lembrem daquela fala do gato para Alice? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho, muitas vezes, pode levar os nossos filhos aos vícios e até mesmo aos maus caminhos, né? Se o autoritarismo reprime de forma contraproducente, a liberdade dos filhos, já a autoridade assertiva, ou seja, o exercício da autoridade paterna de forma que mais ajude o filho a formar a sua personalidade, não só não se opõe à liberdade, como proclamam os partidários do permissivismo, mas alenta e fortalece essa liberdade, na medida em que dota do sólido fundamento de uma personalidade bem formada. A palavra latina actoritas significa apoiar para crescer. Em sentido próprio e rigoroso, a autoridade exerce cabalmente em função da liberdade. É ela que permite que a liberdade individual não entre em choque com as liberdades coletivas nem com as outras pessoas. Quando é exercida de forma autêntica, é sempre um serviço à liberdade. E aí ele traz a imagem de um menininho num barquinho com uma interrogação totalmente perdido, ou seja, ele não sabe para onde vai. Então, se ele não sabe para onde vai, se ele não tem um pai, uma mãe que o orienta, que o acompanha, que o ensina, que caminha junto durante anos, ele fica totalmente perdido, inseguro e vai caminhar, por vezes, por caminhos inadequados. A ausência da autoridade paterna converte a criança num barco à deriva, uma vez que não lhe transmite modelos a imitar, nem lhe ensina que as condutas inadequadas devem ser modificadas, melhoradas e corrigidas. Não é este um conceito abstrato e isolado. Não é abstrato, porque se exerce nos afazeres cotidianos concretos. Não é isolado, porque só pode ser exercido em função das liberdades individuais e coletivas. Mediante uma educação que una o carinho à firmeza, obtém-se a ordem e a harmonia da personalidade, estimulando as tendências de integração social e inibindo as condutas antissociais. Ou seja, quando nós colocamos na balança da educação dos nossos filhos carinho e firmeza, amor e a imposição, de critérios, de valores, o acompanhamento de tudo isso, nós estamos possibilitando que os nossos filhos consigam interagir com outras pessoas de forma equilibrada e com condutas socialmente aceitas também. Apoiar para crescer. A tarefa de educar talvez seja a maior missão que uma pessoa pode ter. Não basta trazer um filho ao mundo, é preciso educá-lo. E os primeiros responsáveis por esta tarefa diante de Deus e a sociedade são os pais. Essa responsabilidade não pode ser transferida para mais ninguém, nem para a escola e nem para o Estado. O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos até que tenham aprendido a manter-se por si próprios, como um tutor que se põe ao lado de uma muda recém-plantada para assegurar que cresça reta. Depois de plantada, uma arvorezinha tende a crescer reta, buscando a luz e integrando-se no seu ambiente. Mas, durante um período inicial, precisará estar atada a uma estaca para que o seu crescimento se mantenha ereto, enquanto
ela finca as raízes na terra até alcançar a firmeza que lhe permite desenvolver-se sozinha. Ou seja, quando a gente planta uma plantinha, uma árvore, normalmente, o que a gente faz? A gente coloca uma estaca, um tutor ao lado dela e amarra. E aquela estaca ela vai permanecer ali por um tempo, até que nós percebamos que as raízes estejam mais profundas e ela esteja crescendo retamente. Exatamente este é o nosso papel na vida dos nossos filhos. Por vezes nós teremos que constantemente estar ao lado deles, direcionando, orientando, corrigindo, caminhando para que eles cresçam retamente nos valores e nas virtudes. E somente quando nós percebermos que eles estão com as suas bases bem consolidadas no bem, na verdade, nas virtudes, que nós iremos tirar o nosso corpo, né? Que nós iremos sair ali do meio de campo para que eles caminhem de forma livres, né? Porque eles já estarão certamente apoiados numa liberdade reta, numa liberdade movida pela sua razão. Se isso se aplica a um nível de vida tão elementar que é o da planta, como é o da vida vegetativa, na qual não há a necessidade de se mover ou de raciocinar para alimentar-se, crescer e reproduzir-se, quanto mais não se aplica a uma pessoa que reúne em si tanto a vida vegetativa como animal, como a intelectual, como nós já dissemos em nossas aulas. O homem ele tem uma alma vegetativa, sensitiva e intelectual, né? No caso do ser humano, esse tutor deve ser adaptável, flexível e firme. Ser a estaca ou tutor equivale para os pais a exercer a autoridade, impondo critérios para evitar desvios ou corrigi-los quando acontecerem. Isto é o que significa apoiar para crescer. Ensinar a crescer é fazer com que os filhos aprendam a aproveitar de maneira favorável e operativa na sua própria vida as experiências dos pais, num clima de liberdade e responsabilidade. E aí ele traz essa imagem linda, né, da plantinha que está crescendo torta e da outra que está crescendo reta. E ele indaga: pau que nasce torto morre torto? Não. O exercício da autoridade por parte dos pais é como um tutor, a estaca que orienta a árvore recém-plantada e lhe permite crescer reta. A operatividade significa que os filhos devem alcançar uma capacidade de escolha justa e equilibrada entre as opções que se lhes apresentam durante o crescimento. Saber escolher o melhor para a própria vida é saber ser livre. Na interação que estabelecem com os filhos, os pais realizam permanentemente uma atividade formativa. Como se trata de um processo contínuo, a autoridade corre o perigo de se desgastar-se. A melhor forma de evitar esse desgaste é o exercício judicioso da autoridade. É um erro esperar até que os filhos se tornem ingovernáveis ou que fracassem todas as outras tentativas de comunicação com eles. A autoridade pertence à própria essência do processo educativo e deve ser aplicada desde o primeiro momento. Ou seja, a autoridade ela é aplicada desde o momento que os nossos filhos nascem até o dia que eles vão ter maturidade suficiente para tocar as suas próprias vidas sozinhos. É um erro esperar até que os filhos se tornem ingovernáveis, pois só então tentar corrigi-los. É preciso atuar já na primeira infância. Um grande erro antropológico. Essa realidade às vezes é deixada de lado em consequência de um grave erro antropológico que se toma como ponto de partida, o de ignorar a desordem inata presente em todos nós, que nos leva frequentemente a não fazer o que queremos e fazer o que não queremos. Essa desordem existente na natureza humana conduz ao obscurecimento da inteligência e ao enfraquecimento da vontade, impedindo que a consciência psicológica atinja os fins a que se propôs.
Todos nascem com uma semente de decomposição de caráter antissocial. É algo que se percebe especialmente quando as crianças menores se mostram cruéis nas suas brincadeiras, no relacionamento com outras crianças, por exemplo, com as que têm algum defeito físico ou até com os próprios pais. Então, aqueles comentários, aquelas brincadeiras, aqueles comportamentos que as crianças pequenas têm, 1, 2, 3, 4 anos, eles mostram sim uma natureza que foi ferida, né? Uma natureza que tem dentro de si o mal e que precisa sim ser corrigida. Quando os pais não corrigem, fazem vista grossa a isso, os pais estão aprovando e validando algo que é errado, que é feio e que é inadequado. Exemplifiquemos esses tipos de situações com 2 casos reais. Depois de zangar-se com a sua mãe, que não o deixava sair para brincar na rua porque chovia, um garoto de 9 anos saiu da casa, pegou uma pedra e a atirou contra a janela da cozinha onde estava a mãe. O vidro espatifou-se com a pedrada e um dos cacos a feriu. Ao perceber o que tinha feito, o menino voltou correndo, chorando muito e pedindo perdão à mãe, quase desesperadamente, quando lhe dizia: "Eu te amo, eu te amo". Outro exemplo. Já à tarde da noite, certo médico recebeu o telefonema de um pai desesperado com um filho que ameaçava a mãe com uma faca. O panorama que encontrou na casa era desolador. Quadros, tapetes e até móveis rasgados à facada. Ao menos não havia sinais de sangue. O filho estava fechado no quarto, soluçando e pedindo perdão. Embora tivesse encostado uma faca no pescoço da mãe minutos antes, agora não parava de gritar: "Mamãe, eu te amo, eu te amo". A semente da decomposição antissocial manifesta-se já nas próprias crianças, especialmente quando mostram lampejos de crueldade nas brincadeiras e no relacionamento com as outras crianças, como as que têm algum defeito físico, bem como com os pais. Essa última situação que ocorreu no caso de um rapaz com sérios transtornos de personalidade, seja como for, reflete um grau extremo a presença desses germes de amor e de ódio, de bem e de mal nas pessoas, a capacidade de construir e destruir. Quando a família não impõe limites no começo, é muito difícil que a sociedade consiga fazê-lo mais tarde, ou o fará de maneira agressiva, ou não saberá como proceder. Com efeito, a imensa maioria dos rapazes que acabam viciados em drogas e das moças com anorexia nervosa provém de famílias mais ou menos desestruturadas ou indiferentes, em que não encontraram os necessários limites durante a sua fase de formação infantil. Em todas as pessoas estão presentes a semente do amor e do ódio, do bem e do mal, do construir e do destruir. Ignorar essa desordem inata é um grave erro antropológico. Finalizando, a educação é, em grande medida, um meio de ordenar as potências desencontradas que existem na personalidade da criança, e será o exercício de uma educação firme por parte dos pais, bem como dos educadores, que reorientará no próprio íntimo da pessoa os instintos antissociais, levando-a a integrar-se na sociedade de maneira útil, positiva e harmônica. Veja, nessa primeira parte ele trouxe então conceitos importantíssimos sobre autoridade, responsabilidade. Os pais precisam estar cientes que este é o seu dever, e que eles são responsáveis, que eles têm o poder pátrio pelos seus filhos e que eles devem exercer uma autoridade baseada no carinho e na firmeza, em valores e virtudes, transmitindo esses critérios aos seus filhos e sempre que necessário os corrigindo.
E a correção, ela vem de antemão juntamente com o que? Explicar e mostrar como os filhos devem agir e proceder na vida com a família e com as outras pessoas. Ou seja, caminhar junto, ser um tutor para que os nossos filhos cresçam retamente é essencial para que eles adquiram a verdadeira liberdade.